Bom dia! Hoje é quinta-feira, 31 de agosto e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Desenvolver, gerenciar e fiscalizar a execução de projetos de intervenção urbana, prospectar, gerenciar e fiscalizar os contratos e convênios públicos, estabelecer e gerir parcerias público-privadas, estabelecer metas e planos de planejamento, elaborar termos de referência, orçamentos e estudos de viabilidade técnica, além de emitir relatórios e pareceres técnicos sobre projetos. Para falar sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Projetos Especiais de São Vicente, o Bom Dia Baixada recebe o secretário municipal da pasta, Adão Ribeiro. Secretário, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. E também Rodolfo Amaral, consultor de finanças públicas. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, muito bom dia. Bom dia, Nathalie, bom dia, Adão, bom dia ao telespectador, é sempre uma grande satisfação participar do seu programa. E a partir de agora, você que nos acompanha pode também participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Rodolfo, apesar da definição que eu dei da pasta, das funções, para quem está em casa entender, por que é importante um município ter uma secretaria específica voltada para projetos especiais? Bom, eu acho o seguinte, normalmente as administrações, elas têm atividades específicas, pontuais, como na saúde, na educação, na assistência social, na área de obras. E o governo, na verdade, tem desafios, às vezes, muito maiores, que não se adequam pontualmente a essas áreas. Normalmente, esse tipo de secretaria, como você fez aí, o elenco de atividade dela, ela está muito mais ligada ao prefeito, quer dizer, normalmente até uma sala acoplada ao gabinete do prefeito, exatamente para ter essa visão macro de toda a engrenagem da máquina, que nem sempre o prefeito, em função das atividades políticas, tem tempo para atender todo o secretariado ou fazer esse tipo de acompanhamento. Então, normalmente os governos elegem, certo, um secretário para essa missão. Tá? Às vezes, em algumas administrações, essa atividade é exercida pelo secretário de governo ou pelo chefe de gabinete. Mas eu acho importante, é uma pasta importante, com muito trabalho, evidentemente, e muita cobrança também. Secretário, feita essa explicação para quem está em casa, qual é o balanço que pode ser feito desse primeiro semestre e quais são os objetivos a serem cumpridos até o final desse ano? Bom dia, Nathalie, bom dia, Rodolfo, bom dia, telespectador. O balanço que pode ser feito, o principal é o resgate da cidadania. Retomamos alguns marcos simbólicos da cidade, como a bandeira no Morro dos Barbosas, como a reocupação da Biquinha. Isso é uma coisa simbólica que o cidadão ele tem orgulho e esses equipamentos não estavam à disposição da população. Aí o balanço do primeiro semestre, a saída do CADIM em 100 dias para a gente foi uma coisa muito importante. Por quê? Porque garante que a gente consiga receber recursos do Estado. É uma cidade paupérrima, então a gente precisa estar com a parte fiscal, tributária, muito em dia. Então saímos do CADIM em 100 dias. Negociamos quase 5 mil pendências com a Setur, a Procuradoria-Geral do Estado, a Casa Civil, a Sabesp e SEAB. Pagamos e parcelamos as nossas dívidas. Depois saímos em 180 dias, tiramos a nossa CND, a Certidão Negativa de Débitos, ou seja, a gente tem capacidade de firmar novos convênios com as outras esferas de poder, assim como o Estado e a Federação. Isso garante que obras importantes, as quais o município não tem condição de arcar, sejam feitas, né, secretário? Exatamente. Mas a coisa mais importante é pagamento de servidores. Isso aí é uma coisa religiosa, porque a prefeitura, sem a máquina, sem os servidores, ela não acontece. Ela precisa de recurso externo, mas ela também precisa do servidor. É muito importante que o servidor esteja com a prefeitura. E aí, como que é a forma de fazer isso? Tendo o pagamento em dia. Então, a gente pagou os salários, está pagando os salários em dia e está negociando o que tem para trás. Férias, algumas rescisões, está negociando. Para quê? Mostrar que o governo é probo, mostrar que ele é probo. Aí, ainda mais, pagamos algumas dívidas passadas, aproximadamente 50 milhões de reais de restos a pagar, já no início dos primeiros meses do governo.
Retomamos a zeladoria, assim, de verdade, equipe na rua, Codesab na rua, Léo Santos, Ulisses Gravati, eles na rua diariamente, sol, chuva. O que mais? Poda de árvore, iluminação pública, a revitalização de uma praça por semana, então já tem algumas praças realizadas, ou seja, a SEDUP na rua. E temos muito a fazer, a gente sabe dos problemas, o prefeito não é, e a sua equipe, e eu me incluo nessa equipe, tenho muito orgulho de participar dessa equipe. Tem muito trabalho pela frente. O primeiro trabalho, um grande trabalho que está à disposição, aí que vocês estão começando a perceber, é a pavimentação. A gente sabe dos problemas da cidade, a pavimentação é um problema que a gente vai enfrentar de frente. Está captando recurso para pavimentação e para drenagem. E aí, impulsionar o turismo, que é a melhor fonte de obter recurso no curto espaço de tempo. Secretário, a exemplo de Cubatão, São Vicente recebeu realmente a administração com os cofres públicos vazios e, como o senhor colocou, com muitas dívidas. Feito esse balanço aqui conosco, na visão do senhor, que é um especialista, né, já teve vivência dentro do Ministério de Planejamento e Gestão, São Vicente está mais organizada? Sim, a resposta é sim. Mas assim, o que é organização? Está resolvida? Não. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Acho que esse governo vai ser lembrado por ser eficiente. Por quê? Porque a gente está fazendo muito mais com quase o mesmo recurso. Essa vai ser a grande marca do prefeito Pedro Gouveia. Vou aproveitar aqui e mandar um grande beijo para ele. Eu sou bastante grato pela oportunidade, porque assim, a cidade estava quebrada, tem mais ou menos 1 bilhão. O Rodolfo, que é o especialista nos números, ele que vai falar melhor, não eu. A cidade tem muito débito, muito título podre, que a gente não consegue dar em garantia do Fundo Garantidor nas parcerias público-privadas. Ou seja, temos somente 8 meses de governo. Essa é uma grande questão. Já fizemos muita coisa, fizemos um esforço enorme para pagar os 50 milhões da dívida do passado e o resto a pagar. Um esforço enorme. A secretária Miriam Cajazeira, conhecida como a Mão de Ferro, ela tem pagado e paga religiosamente todos os compromissos desse ano, as contrapartidas de emenda parlamentar ou de convênios. Estamos aproveitando as vinculações de recurso, né? Respeitando as vinculações de recurso. O Fundeb, o SUS, os convênios, isso é uma coisa importante. Tem um terminho aí, um trava-língua, né? Depósito descendial da educação. É feito, a cada 10 dias é reservado os 25% do orçamento tributário e colocado numa conta. A secretária tem pago religiosamente. É só ir lá conferir. Eu não vou afrontar aqui um especialista em conta pública, já quando eu estava engatinhando na carreira pública, ele já era secretário, já era um avião, então assim, mas assim, a gente sabe que a gente está fazendo a lição de casa. Os orçamentos anteriores eram superdimensionados, completamente superdimensionados. Com isso, a gente não tinha noção, eu não vivi esse tempo, mas eu estudei o orçamento público, nós estamos estudando o orçamento, a gestão, os problemas há quase 3 anos. Então, o Pedro é uma pessoa estudiosa, montou um time e o orçamento era superdimensionado. Então, assim, a gente não tinha uma clareza de quanto sobrava, de quanto que tem de investimento. Hoje, esse número é muito próximo de zero, porque a gente está pagando as contas que tem para trás. Então, devemos algumas dezenas de milhões para o Instituto de Previdência, essa é uma coisa que tem que encarar de frente, tem que tomar uma decisão. A gente sabe disso, não somos omissos, só que não existe decisão para problemas difíceis no curto prazo. Não existe. Problema difícil é decisão difícil, tem que contar com o tempo, tem que consorciar com o Legislativo. O Legislativo em São Vicente, os 15 vereadores, a Câmara Municipal, eles têm ajudado muito o governo, muito, são muito parceiros. É importante ter esse apoio nesse momento de dificuldade. É muito importante, né? Porque assim, o prefeito Pedro Gouveia era um dos 3 opositores ao governo passado e contestava, colocava o seu protesto na rua. E agora a Câmara, nós fizemos quase a totalidade dos vereadores e aí a Câmara fez uma coalizão ao governo, os vereadores que não saíram conosco na campanha, estão conosco, 100% da Câmara, então assim, é muito tranquilo, não é fácil, mas é tranquilo em negociar. Você chegar e apresentar as demandas à Câmara, elas têm aprovado 100% a questão de você captar recurso externo. Como que você faz pavimentação sem verba no caixa? Você tem que chegar ao Legislativo, aprovar as leis autorizativas, isso tem acontecido. Então assim, a mensagem do prefeito, ele fala sempre, a gente agradecer ao Legislativo, a cada um dos 15 vereadores, são muito parceiros. Muito obrigado. Rodolfo, a situação de São Vicente
que São Vicente, né, que o prefeito recebeu São Vicente, realmente a gente sabia o tamanho do rombo, né? A gente acompanhou ao longo dos 4 anos passados, quase 5, né, que a gente já tem 8 meses de novo governo, todas essas medidas que já foram adotadas ao longo desses 8 meses, são as medidas corretas para pôr a casa em ordem? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a principal delas foi exatamente recuperar aí o crédito, ou seja, recuperar as certidões negativas de débito, porque sem isso a administração fica absolutamente engessada. Travada. Então, eu acho que nessa linha o prefeito foi correto. É verdade que São Vicente é uma cidade, pelo perfil da população, baixo poder aquisitivo. Isso traz transtornos de todas as ordens, porque você aumenta a demanda social, tá? Você tem uma baixa capacidade de arrecadação de ICMS, você tem um IPTU baixo, que teve problemas aí na gestão anterior na política fiscal, então você também não tem uma rede de serviços elevada. Então, São Vicente tem esse problema que ele é histórico pelo perfil da cidade. Isso não quer dizer que não é possível não se administrar. São Vicente chega aí a casa de 1 bilhão de arrecadação, e são pouquíssimos municípios no estado de São Paulo e até no Brasil que tem uma capacidade dessa. Claro que, evidentemente, com grandes problemas. Agora, eu acho que o prefeito atual ele tem um desafio, talvez o mais crônico no momento, até para salvaguardar a própria pele, porque tem uma coisa que o ex-prefeito Billy fez que honestamente, eu não acreditei. Toda vez que eu pegava aquele balancete da prefeitura, eu falava, esse homem é louco. Porque a lei de responsabilidade fiscal estabelece o máximo de gasto com o pessoal no Poder Executivo em 54%. Sim. E o limite prudencial em 51,3%. O Billy chegou a 65%, 66%. Chegou a 69%. 39%, né? Então, como é que você vai diminuir, tá, de 69 para 54, que é o máximo, 15 pontos percentuais, num período de crise, tendo que demitir pessoas e sem a capacidade até de indenização de muitos? Sim, sim. E o tempo está passando, porque, por exemplo, nós estamos terminando agosto, tá, daqui a 20 dias, 30 no máximo, os prefeitos terão que apresentar o balancete do segundo quadrimestre desse ano, do primeiro ano de exercício, e lá vai aparecer o limite de gasto com o pessoal. Eu não tenho notícias de que em São Vicente tenha ocorrido aí uma demissão em massa, tá? Mas se isso não ocorreu, ele vai acabar fechando o primeiro exercício também acima do limite de gasto com a lei de responsabilidade fiscal, que é um problema que passa a ser dele, certo? Não é mais, certo, do gestor anterior. Então, eu não sei como é que a equipe, até pergunta aí para o Adão, como é que a equipe está lidando com isso. Exatamente. Porque isso é um abacaxi, certo, de natureza financeira, mas que implica em ordem legal, certo? Até da aprovação das contas do prefeito. Como é que está esse desafio lá com a Miriam Cajazeiras? Então, eu não sou especialista da pasta, mas o número tem caído. A gente fechou o primeiro quadrimestre, se eu não estou enganado, com 59% e tem caído. O limite prudencial é 57% no terceiro quadrimestre, então o que vale são os 3 quadrimestres. O nosso limite, então, na prática, a gente precisa de 9 ou 10 milhões de reais. Não quer dizer que a gente precisa cortar salários, a gente precisa melhorar a arrecadação. Sim. Tem que saber. E como melhorar a arrecadação? Esse é o desafio, porque assim, a população está cansada de aumento de imposto. Tá cansado, o brasileiro é o povo que mais paga imposto no mundo. Pois é, então assim, o governo desde a campanha, o prefeito já sabe disso. A gente tem grandes áreas que não tem alguma taxação ou então uma subtaxação da construção das edificações, ou seja, não paga todo o imposto. A atualização de planta genérica de valores é sempre uma grande polêmica, problema, vamos dizer assim, é um grande problema. A gente não tem tempo para fazer isso. A gente aposta em alguns programas específicos para recuperar a receita e com isso, na média, a expectativa é fechar dentro de 54%. Mas, assim, tem muito trabalho pela frente. Então, como a gente não faz futurologia, faz planejamento, a gente está fazendo todas as ações, dia após dia, para aumentar o orçamento.
Secretário, a primeira coisa que o senhor disse e que eu acho extremamente importante quando a gente fala de gerir, né, fazer gestão pública, foi o resgate da cidadania, né? O senhor, quando anda por São Vicente, tem sentido que o vicentino está tendo mais orgulho de viver em São Vicente? Então, essa é uma questão importante. Por quê? Como que você percebe isso? Você percebe isso porque o prefeito está na rua. O prefeito está todos os dias na rua. Ele vai em 3, 4, 5 equipamentos na rua. Ou seja, a população o reconhece, obviamente que é o início de governo e tudo mais, mas ele está na rua, ele está conversando com as pessoas. A gente sabe que não dá para resolver tudo em 8 meses, não dá para resolver tudo em 4 anos, não dá, não tem... Até outro dia falei numa audiência pública, nosso problema habitacional é tão grande, mas tão grande, que a gente precisa talvez de 120 anos para resolver, com o orçamento que a gente tem disponível para a habitação, para resolver o problema de 17. Ou seja, não é só do ponto de vista público que a gente vai resolver alguns problemas. A população tem percebido isso. O prefeito Pedro Gouveia é um homem probo, é um homem sério, um homem respeitoso, ele acorda cedo, vai dormir tarde, ele chama a sua equipe, a população automaticamente percebe. E se ainda não percebeu, é porque a gente ainda não chegou, porque não dá para fazer tudo em tão pouco tempo. Então, eu gostaria que a população tivesse um pouquinho de paciência, ou então cobrasse mais, cobrasse de verdade, porque assim a gente não foge ao debate, a nenhum debate. A gente vai a todos os lugares, todos os secretários estão de prontidão à imprensa, a gente vai às audiências públicas, abre as contas públicas para os servidores, para falar de salário e tudo mais. A gente não foge a nenhum debate, ou seja, acho que é isso que a população quer. Eu, pelo menos como cidadão, eu quero que o gestor público mostre o que ele está fazendo com o meu dinheiro. Claro. Como que ele está gastando esse dinheiro? Está sobrando, a questão básica é gastar menos do que arrecadar, ter uma arrecadação, gastar menos, está sobrando. Se não gastar menos, pelo menos empatar. E se passar, que tenha clareza que vai ter um parcelamento de débito. Então o Pedro é uma pessoa muito séria. O secretário de administração, por exemplo, é um cara que veio do mercado da iniciativa privada, Roberto Quevedo, uma grande pessoa. Ele tem a máquina na mão, absolutamente na mão, não dá para fazer milagre. Ele veio do mercado e era uma grande empresa, um abaixo do CEO da grande empresa, ou seja, ele entende gestão pública, está fazendo uma gestão de pessoas, isso é muito importante. Você tratando bem o servidor, respeitando a voz da população, automaticamente você vai ser lembrado. Uma pessoa que sabe conversar, que entende os problemas da população. Rodolfo, o secretário colocou acho que 3 pontos muito importantes quando a gente fala de política, né? E eu acho que hoje a população, visto que está acontecendo já há alguns anos, tem entendido a necessidade de se fazer presente e de cobrar o poder público. Quando ele diz cobre mais, significa que o gestor entende que quem fiscaliza é a população, né? A gestão pública com experiência, porque é o que a gente sempre fala aqui, o Brasil ele carece de gente em funções essenciais que entenda do que está fazendo, né? Nós temos problemas, por exemplo, no Porto, que a gente debate aqui toda sexta-feira, e uma das questões que a gente sempre coloca é ter dentro dos órgãos competentes gente que de fato entenda do que está falando. Quando a gente tem gente que tem experiência em gestão, gente que tem experiência em gestão pública e gestão de pessoas, a gente tem uma forma, não sei se diferente de fazer política, mas a forma adequada de fazer política? Eu acho que é um grande passo, mas não é o suficiente. Eu vou dizer o porquê. Parece até absurdo isso, mas é importante que se diga. Na política as coisas são um pouco diferentes, porque infelizmente os prefeitos e o político em geral, não só os prefeitos, eles associam muita coisa à questão partidária. Então eu, particularmente como consultor, eu tenho um desgaste constante, eu vivo fazendo acusações frequentes ao governo do Estado de São Paulo, mostrando o quanto o governo do Estado de São Paulo tem preterido nossa região em relação às demais. Eu sei que isso é desgastante. Eu sei que os prefeitos nos bastidores eles concordam com tudo que eu estou falando, mas eles não podem falar isso porque eles vão deixar o governador aborrecido, ou o secretário de saúde aborrecido, eles vão sofrer uma retaliação.
Então, existem algumas situações que mesmo você tendo uma equipe competente do lado, uma equipe atuante, uma equipe séria que fica, eu já tive essa oportunidade, já tive do outro lado, de ficar 16 horas, 20 horas dentro da prefeitura, desesperado, e tinha esses aspectos políticos que eu tinha que ir para casa frustrado com eles. A gente vê situações, por exemplo, duas cidades que eu reputo que deveriam ter um atendimento, um olhar especial, não é do atual governo, mas de todos os que passaram no âmbito do Estado, é São Vicente e Guarujá, pelo perfil que elas têm da população. Outro dia eu vi o prefeito de Santos se vangloriar numa rede social que Santos tinha 3 restaurantes de bom prato. Quem precisa de 3 restaurantes de bom prato é São Vicente, quem precisa é Guarujá, não é Santos. Não porque nós não tenhamos população de baixo poder aquisitivo. A nossa situação é diferente. Aí você vê o governador descer a serra toda hora dizendo que vai deixar algum dinheiro para o Hospital dos Estivadores. E eu estou escutando essa história de São Vicente do Ame Mais lá há bastante tempo. Certo? Mas é insuficiente, o CREI, certo? Precisa, na verdade, de um aporte de recursos. Nós vimos quando nós tivemos o ministro da Saúde anterior, que era santista, o Arthur Quioro, que foi secretário lá em São Vicente, trabalhou na prefeitura de São Vicente, com o Marcos Calvo, que foi secretário aqui em Santos, falando naquele embate do hospital regional lá em São Vicente, ficou o governo do estado o tempo todo colocando areia, certo? Tá? E, no entanto, nós tivemos agora um hospital recente aí, com um valor expressivo, sendo construído em Registro, certo? Outro em Itanhaém. Certo? Quando São Vicente tem uma população muito mais expressiva, com uma necessidade muito maior, tá? E eu fico imaginando o desgaste que deve ter o Márcio França como vice-governador sendo da cidade, porque ele também enfrenta as barreiras lá com os seus pares. Então, eu acho que esse caminho que a administração está adotando, da seriedade, é o caminho único que tem para a administração pública. Mas a gente precisa, nós aqui, com programas dessa natureza, fazer esse tipo de cobrança, porque se tem uma coisa que eu aprendi depois de 32 anos atuando na política, é o seguinte: o político vive de cobrança. Se você não cobrar sistematicamente, ele não sai do lugar. Então, na hora que você cobra, e cobra com seriedade, com informações, propriedade, certo? Aí a coisa muda. Eu espero que São Vicente, acredito que São Vicente vai reverter esse cenário. É difícil, os problemas vão continuar aí, como o Adão falou, a habitação são 120 anos, mas se você tiver que recapear a cidade toda novamente, ou as áreas, ou avançar para a área continental, são mais 100, certo? E são problemas crônicos mesmo, em função das limitações. Hoje, de um modo geral, no Brasil, a máquina pública sobra para os chamados investimentos, obra nova, no máximo 5%. Eu estou fazendo um trabalho nesse momento, só para concluir, um estudo sobre o Brasil inteiro, os 27 estados da Federação e a União, de 1995 para cá, do Plano Real até 31 de dezembro de 2016. Ontem eu cheguei a um número que me deixou absolutamente assustado. Eu peguei a receita de imposto do governo federal nesses 22 anos, tá? E comparei com o que o governo pagou de juros da dívida pública e o que ele amortizou de juros da dívida pública. Só esses 2 itens foram maiores do que se arrecadou. É como se tudo que eu tivesse arrecadado só tivesse servido para pagamento de juros. Para pagamento da juros. O ano passado, o governo fala aí, o presidente do Banco Central, nós temos um déficit de 170 bilhões. Não? Conversa mole, porque o ano passado eles refinanciaram da dívida, pagaram uma parte de juros, amortizaram uma parte e refinanciaram 653 bilhões de reais. Então, um buraco. E aí a gente vê o prefeito esperando dinheiro de Brasília. Não vem. Cuida da sua casa, porque de lá não vem. E está cada vez mais difícil sair dinheiro do governo federal. E nesta quinta-feira, o Bom Dia Baixada recebe o secretário municipal de Projetos Especiais de São Vicente, Adão Ribeiro, e o consultor de Finanças Públicas, Rodolfo Amaral. Você pode interagir com os nossos convidados e participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage, onde nós também estamos ao vivo.
Secretário, o fim do ano sempre traz uma grande preocupação para quem mora nas encostas e nos morros. A gente está falando aí do verão, quando as chuvas se intensificam, né? A Prefeitura já investiu só no primeiro trecho, no Morro dos Barbosas, mais de R$1 milhão e pretende chegar ao Japuí e à Ilha Pochá, totalizando 6 milhões de investimento. Como foi feito o mapeamento dessas áreas de risco e de onde virão esses recursos? É muito bacana essa pergunta. A gente tem porque vai dar a oportunidade de responder. A gente tem uma ação civil pública, ou um inquérito público, que tomara que não vire uma ação civil pública, sobre a estruturação da defesa civil na cidade. A gente deveria ter atuante, assim, um plano municipal de redução de riscos, PMRR, à luz do que a geologia pública fala. Nós fizemos um projeto de encostas, fizemos um mapeamento, são 15 áreas, com 8 áreas de possíveis de escorregamento, risco alto. Fizemos o projeto, aprovamos, fizemos um convênio, aprovamos e já estamos executando e licitando essa primeira parte de projeto. E já tinha, a gente herdou da secretaria anterior, a licitação. Então, assim, a gente continuou a obra, tinha alguns problemas no pagamento e tudo mais, a gente continuou a obra, retomou os pagamentos, a obra estava paralisada, retomamos a obra, estamos pagando em dia, a obra está no prazo, tem previsão de entrega agora em novembro de 2017. Então, isso antes das chuvas mais fortes começarem. Novembro já é o período da chuva. Se a gente não tivesse tanto problema, deveria entregar antes. Mas, assim, o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente tem que tomar a decisão. Tomar a decisão o que tem que fazer? São 15 pontos. Dá para fazer tudo? Tem dinheiro para tudo? Não, não tem. Tem dinheiro para quê? Os mais críticos. Os críticos, os mais críticos. Então a gente tem que ir... Que também são muitos, né? Que 8. São Morros do Barbosa 1 e 2, Ilha Pochá 1, Japuí 1 e 2. Somatizando, 5.993.000. É nosso compromisso entregar em novembro de 2017. Agora, se a situação de chuvas piorar, a gente acaba atrasando um pouquinho. A gente está correndo com a obra, o secretário Edson Brasil está correndo com a obra para entregar em tempo. Como é que está a questão das obras de macro e micro drenagem, que também tem a ver aí com os períodos de chuvas mais fortes e de marés altas? São Vicente está em que pé nesse processo, secretário? A primeira questão é que assim, a gente só consegue controlar o que a gente conhece, a gente só consegue resolver o que a gente conhece. Então, nosso primeiro ato foi fazer um grande diagnóstico. Porque uma coisa é campanha eleitoral, você fala sem ter os números pormenorizados, sem ter os dados dentro da máquina. A gente não estava na máquina, era oposição. Então hoje a gente sabe exatamente as 997 ou 998 vias da cidade, em 32 quilômetros, quanto que tem de volume de lama a retirar. Nós fizemos um grande diagnóstico, vimos o tamanho do problema, e aí a gente precisa de ajuda, não tem jeito. A gente chamou o Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo, não tem jeito. O recurso vem daí, também tem recurso no Ministério das Cidades, são os 2 lugares que tem recurso. No Estado, a gente consegue inclusive a alocação de maquinário e pessoal. Retomamos agora a licitação do projeto Bacias do Catiapuã, um projeto emblemático, que assim, a Caixa nos cobrou, atualizamos a planilha, garantimos a contrapartida no orçamento. Então, assim, a urbanização da Lorival Moreira do Amaral, Alcides de Araújo e a Penedo, que para o Vicentino essas vias são importantíssimas no Catiapuã. Também estamos, nesse momento, retomando a licitação do Comportas, o plano de Comportas. Assim, aquele plano de Saturnino lá de 1907 é ainda a melhor saída. Por quê? Porque a nossa urbanização aqui na Baixada, sobretudo na ilha de São Vicente, ela é abaixo da linha da maré máxima. Então, assim, quando tem as enchentes, se você não tiver um sistema que reserve comportas... Vai encher a cidade inteira. Vai encher a cidade inteira. Então, assim, a gente sabe, Augusto Severo, um cancro, uma área muito difícil, que é a continuação ali da Penedo, assim, nas adjacências. A gente sabe, é muito difícil resolver aquela situação. Se não tiver comporta, então assim, está retomando o projeto de comportas. É um projeto que lá atrás eram 8 comportas, depois viraram 7, hoje a gente tem 5 e pedimos para executar 4. Por quê? Porque é o dinheiro que a gente tem. Então, executar no curto prazo. A ideia é soltar essa licitação até o fim do ano. Não vai dar para executar as comportas antes dessa primeira período de chuvas, infelizmente. A gente fez de tudo para retomar anteriormente, mas assim, tinha as tratativas com o Ministério. São alguns ministérios importantes, Integração Nacional, cidades, da onde vem esse recurso? Então, assim, essas tratativas, elas são demoradas, a agenda do ministro, do secretário nacional.
destravar o recurso, identificar, negociar e consorciar isso aí com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. Se fosse rápido como a vontade, né, de resolver o problema. Pois é, não dá para colocar o problema no Martim Afonso. Não dá. Definitivamente não dá. A gente precisa trabalhar, acordar cedo, ir a Brasília, marcar, agendar, e assim, nem a Brasília, a São Paulo. Ou seja, o DAE, no caso aqui, nosso é Itanhaém, é pertinho aqui. Chamamos o pessoal do DAE aqui, mostramos a situação, fizemos uma proposta, a proposta que a gente precisa, né, para os 32 quilômetros das vias, tirar, já tiramos muita lama dos canais, licenciamos 2 áreas para deposição dessa lama, que chama secador público, outra ação civil pública contra a prefeitura, ou seja, a gente está trabalhando para resolver a questão da macrodrenagem. É muito difícil resolver no curto prazo, né? Muito caro. Né? Então, assim, esse não é um problema. A exemplo do que está acontecendo recentemente, a gente está discutindo o Estatuto da Metrópole, que foi aprovado em 2015, mas a regulação dele vem agora, até o fim do mês. Então, isso é uma grande oportunidade, porque não adianta Santos criar o programa Santos Novos Tempos se São Vicente não fizer parte da cidade, do município. Então, assim, é um problema metropolitano que envolve barreiras, envolve todos os rios, envolve todos os corredores de água, os canais, né, vias fluviais. Ou seja, a gente tem que tomar uma decisão coletiva. Obviamente. O olhar coletivo, eu acho que precisa sair do papel e virar uma prática. A região precisa ter a visão metropolitana, precisa agir metropolitanamente. Mais do que isso, a gente precisa da ação metropolitana, porque a visão metropolitana a gente já tem desde 1996, quando foi criado o Condesb, assim, à frente, o Márcio França puxando isso. Precisa sair, né, do papel. Sair do papel. Então, assim, quando o pessoal me pergunta, você é secretário de projeto especial, o que você faz? Você faz projeto? Eu falo, olha, na prática, o que é isso? A secretaria é um grande escritório de resultados. A nossa função é resolver problema, é tarefa política, você resolver no curto prazo, fazer mais com menos. Ou seja, captamos dinheiro do Detran para fazer o recapeamento da Avenida Penedo, não dá para fazer a avenida toda. Então, a parte que vai vir do Detran para fazer o recapeamento da Penedo, a gente vai complementar com fonte 1 o resto, para resolver drenagem. E lá é um cancro da cidade. Rodolfo, num cenário onde recursos estão cada vez mais escassos, fala-se muito das parcerias público-privadas, as PPPs, né? Elas são, de fato, uma saída para fazer uma política, eu não sei se mais saudável seria o termo correto, mas fazer com que projetos importantes, que dependem de verba pública, e que a gente sabe que não vai acontecer porque não tem dinheiro, saiam do papel? Só que esses projetos de parceria público-privada, evidentemente, tem que existir um interesse do outro lado, e coisas de infraestrutura normalmente não mostram esse interesse. Mas eu vou pegar carona, Nathalie, nessa questão metropolitana que você falou, para questionar o secretário. Um dos assuntos que eu reputo dos mais importantes para a discussão e que tem sido postergado aí, até porque falta uma própria visão metropolitana dos prefeitos. A Sabesp, houve um marco regulatório em 2007 do saneamento, que foi dado 3 anos para que todos os municípios regularizassem a concessão do saneamento. Foi para 2010, depois foi para 2013, depois foi para 2016 e agora é o final de 2017. Acontece que a Sabesp negociou com a Prefeitura de São Paulo um resultado seguinte: ela dá de retorno para o município de São Paulo 13% ao ano a título de investimento na próprio município e mais 7,5% para um fundo ambiental. Ou seja, do resultado que ela obtém na capital, ela devolve ao município 20,5%. Bom, 20,5% aqui no faturamento da Baixada Santista dava 160 milhões, tá? Porque o faturamento anual aqui na Baixada é de 800 milhões. Só que o prefeito de Santos negocia individualmente com a Sabesp, faz um acordo que ele diz que foi o maior da história, e eu desminto porque foi vergonhoso esse acordo. Enquanto São Paulo, capital, recebeu 20,5, Santos recebeu 0,53. Então não sei que algo de maravilhoso há nisso. Mas o que é pior, deixou os outros prefeitos, certo? A margem dele. A margem. Tá? E nos bastidores a gente sabe que os prefeitos não querem ver todo mundo, menos o presidente da Sabesp, porque ele tem tratado as prefeituras, certo, com desdém.
E aí eu pergunto para o secretário Adão, como é que está essa situação em São Vicente? Como é que avança essa negociação? Ou será melhor esperar o Márcio França assumir o governo para se negociar com mais lisura? Olha, você está dando uma boa ideia aqui, viu? Mas não dá para perder tempo. Isso é o que a gente falava na campanha, é o que a gente faz agora. Tem um marco regulatório, realmente, a gente tem que tomar uma decisão até o fim do ano, só que assim, a gente sabe, a Sabesp é uma companhia de capital aberto, assim, ela tem investimento do capital externo que ela tem que dar resultado. O município de Santos é superavitário do ponto de vista do quanto que arrecada e o quanto que gasta no plano de investimentos. São Vicente não. Por quê? Porque a área de cobertura, ela tem cobertura de 70 e poucos % e não dá dinheiro para a Sabesp. Enfim, a questão da Sabesp não é ganhar dinheiro, a questão da Sabesp é fazer a política pública garantindo o bem-estar social. Deveria ser, né? Deveria ser, a tal da política do welfare state. Então, deveria assim, ser. Eu entendo que a iniciativa privada é uma boa parceira nisso, quando há interesse. Da nossa parte, a gente precisa garantir o fundo garantidor, que assim, se der tudo errado na questão do serviço, seja ele de água, de energia, qualquer um dos serviços básicos... Há um fundo. Alguém tem que garantir a execução dele, alguém vai pagar a conta, nem que seja um seguro no banco, o fundo garantidor. Então assim, para fazer uma PPP, você precisa de um plano de manifestação de interesse. Sim. Ou o poder público faz um plano de manifestação de interesse e coloca no seu edital. A iniciativa privada, ela faz uma manifestação de interesse privado. Olha, eu tenho interesse e vou com você. E o poder público reza um edital e consorcia isso com os parceiros privados. Só que esse processo demora de 6 a 8 meses, considerando todos os prazos legais. Então, assim, a gente já colocou uma na rua, que é a PPP de iluminação pública, só que, enquanto isso, como que faz? Apaga as luzes? Tem que tomar decisão. Lógico. Seja na energia, seja na Sabesp, a gente pretende chamar a Sabesp para conversar e negociar o que é melhor para ser feito. Estamos negociando o plano de investimentos dele. Eles precisam aumentar a área de reservação no município. Temos negociado 5 ou 6 pontos. 4 precisam ser feitos. Então, a gente está negociando onde que é o melhor lugar para ser feito. Na área continental, na área onde tem pouco acesso, a gente tem que aumentar o atendimento, aumentar a cobertura de atendimento. O diálogo está sendo bom? Sim, sim. Embora tenha havido no passado próximo aí a mudança da direção regional, mas sim, a equipe de gestão da Sabesp na região, a manutenção, o trato é excelente. A gente precisava que a gente apresentasse, que a Sabesp nos apresentasse seu plano de manutenção para os próximos anos, para que a gente, por exemplo, consorciasse com o nosso plano de pavimentação. Conseguisse planejar em conjunto, né? Secretário, só um detalhe. Normalmente os prefeitos usam esse argumento de negociação com a Sabesp, nós precisamos que elas expandam o serviço. Bom, para uma empresa como a Sabesp, que vive de tarifa, expandir os serviços é um negócio inerente ao negócio dela. Certo? Quanto mais ligações e economias ela tiver para faturar, maior é o faturamento. Certo? Se ela fatura pouco em determinadas cidades, é por negligência dela, pelo fato de ficar 40 anos sem investir, veio com onda limpa agora como se estivesse fazendo um grande favor. 40 anos a 800 milhões de reais, certo, de faturamento, né? Você vai ver que o onda limpa não representou 10% do que eles faturaram nesse período. O que eu penso é o seguinte, nessa negociação, além do investimento, taxa de retorno, qual é a participação que São Vicente está propondo à Sabesp? Vai ser os 0,5% de Santos? Porque nem isso eles estão querendo dar para nenhum outro. Então, que tem a maior tarifa per capita do estado de São Paulo. Primeiro Santos, segundo Barueri e o terceiro é a capital. E chegamos ao último bloco do Bom Dia Baixada desta quinta-feira. Hoje o programa recebe o secretário de Projetos Especiais de São Vicente, Adão Ribeiro, e o consultor de Finanças Públicas, Rodolfo Amaral. Nós voltamos com 9 minutos, o bate-papo está ótimo. Eu já falei aqui nos bastidores que o secretário vai ter que voltar, né? O Rodolfo fica convidado para compor essa bancada também, mas eu queria voltar com a pergunta do Rodolfo para que o senhor possa responder a questão da Sabesp. Ok. Qual é a questão do município? Qual é a contraparte do município? Urbanização.
a menor dúvida. Então a gente está entregando um plano de urbanização, na Penedo Primavera vamos entregar algumas unidades, no Tancredo outras, somatizando quase 2.000 unidades. A gente está ampliando o número de domicílios. Ampliando o número de domicílios, ampliando o número de ligações, por conseguinte aumenta o faturamento. Ou seja, a gente está fazendo a nossa parte. Em 8 meses, entregando quase um pouquinho mais de 2.000 unidades, é uma bela contrapartida. Além de aumentar a urbanização territorial. A gente está aumentando nos parques que hoje são glebas, está aumentando. E vai adaptar a legislação urbanística, plano diretor e tudo mais, para que a gente tenha instrumentos da política urbana coercitivos, para que a gente faça com que a cidade cumpra a sua função social da propriedade urbana. Ela tem que cumprir a função e aí, automaticamente o número de ligações aumenta. Então, aumentando, o recurso que vai entrar para a Sabesp aumenta e seria bom que ela fizesse a parte dela, né? Pois é. Então, assim, hoje a gente está levantando a cabeça. A gente está levantando a cabeça para poder negociar. Uma coisa é você ter 5.000 contas de água, 4.000 e poucas contas de água não pagas e falar assim, vamos negociar? É difícil. Hoje, estão parceladas. Não há dívida, né? Então, não tem... Não há dívida, está parcelado, mas não há dívida... Além das ajuizadas. Exatamente. Além das ajuizadas. Então, ou seja, a gente quer resolver o problema. Obviamente, Rodolfo, a gente quer que a Sabesp coloque a mão no bolso. Você podia nos ajudar muito com isso, né? Dizer quanto que ela pode nos pagar. Usar um documento público registrado em cartório seria excelente. Eu tenho dito, só para concluir, que pelo princípio de isonomia, ela teria que, no mínimo, dar de retorno para os municípios o mesmo que deu para São Paulo. Não fazer nenhum outro acordo que tivesse envolvendo menos de 20% de retorno sobre o faturamento. Já tem aí uma boa dica, secretário. Opa. Já tem aí uma boa Maravilha. dica. A gente tem uma pergunta no ponto. Pode colocar, por favor. O Uriel Vilas Boas, ele é de Santos. Qual é a participação das associações de moradores, sindicatos e outros na hora de decidir sobre o uso do orçamento público? O orçamento público, qualquer orçamento, ele precisa ser aprovado na Câmara. E para ser aprovado, ele precisa das audiências públicas. Ou seja, como que você faz isso? Conversando. A gente, no Executivo, a gente vai pautar não só o orçamento, mas a discussão do plano diretor e dos principais planos da cidade, num grande conselhão que o prefeito tem anunciado. O plano diretor, a gente começa a negociação desse ano. A gente vai fazer algumas alterações, algumas alterações de algum artigo ou outro para adaptar a legislação urbanística federal, conseguir recursos, mas a revisão vai começar nesse ano e perpassa para o ano que vem. E aí, todos vão ser convocados. Convidados. Como eu falei ainda há pouco, esse governo não foge ao debate. Um governo forte é um governo que tem uma cobrança forte, uma oposição forte. Se a oposição é fraca, o governo fica tranquilo. Então, assim, eu não quero ficar numa zona de conforto, eu quero ir para o debate. Eu quero que o Rodolfo aqui aponte os números para o governo. Eu não sou secretário de Fazenda. Eu não sou especialista nisso. Mas eu represento o Executivo nesse momento. Então, eu vou levar ao prefeito o que tem que ser levado. Eu vou ao debate com associações, OCIPs, OS. Quem quiser ir para o debate, a gente vai para o debate. Rodolfo, não adianta reclamar se não participar, não é mesmo? Eu acho até que a pergunta do Uriel foi mais ou menos dentro da linha do famoso orçamento participativo. Sim. Mas a gente precisa entender o seguinte, que as prefeituras, e até o governo federal, acabei de dizer, que na parte de investimentos o que sobra no máximo é 5%. Então também não dá para iludir o povo não. Você vai fazer um orçamento participativo, vai discutir aqueles 5% de investimentos, porque o restante já está comprometido com o custeio e a prefeitura e a administração pública tem que honrar seus compromissos. Como bem disse no começo do programa, honrar os compromissos é o que dá ao poder, à administração pública, o respeito do morador, faz com que o resgate da cidadania seja possível. Adão, o trabalho ele é muito grande, né? São 8 meses, mas eu acredito que com gestão transparente, não fugindo ao embate, estando aberto para ouvir os problemas e até mesmo receber críticas, o governo está no caminho certo. Eu agradeço demais a tua participação aqui conosco. Já deixo aberto um convite para uma próxima participação, porque nós não falamos de outros assuntos tão importantes quanto o que nós debatemos
hoje na mesa. Ainda faltou falar de saúde, faltou falar de educação, mas eu já te convido para estar aqui de novo, para que a gente possa levar as informações para o nosso telespectador, porque eu acho que a única maneira da gente fazer o morador, né, o cidadão, estar bem informado é fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Muito obrigada. Eu agradeço a você, Nathalie, agradeço ao Rodolfo, agradeço ao telespectador que nos acompanha. Eu estou sempre à disposição, assim que for convidado, está prontamente, eu fiz a lição de casa, estou aqui, eu tenho as palavras-chave do que a gente tem feito, para não esquecer de falar, sou um estudioso. Eu estou à disposição, eu sou um entusiasta do governo, por quê? Porque eu estou percebendo que o nosso trabalho está acontecendo, né? Não é uma coisa você trabalhar bastante e a cidade não avançar, não andar. Sim. A outra coisa é você perceber resultado. Então, esse governo é um governo eficiente de resultados. Obrigado. Eu que agradeço, secretário. Rodolfo, mais uma vez, sempre muito bom ter você aqui na bancada. Eu aprendo muito, né? E eu acho que os telespectadores em casa também. Seja sempre muito bem-vindo e você está convidado a voltar com o secretário na próxima oportunidade. Muito obrigada. Será uma satisfação, eu que agradeço a participação. Eu gostei muito de participar com o Adão e desejo a ele e a toda a equipe, a Miriam Cajazeira, que é uma amiga de longa data, e ao prefeito, uma boa sorte. Eu tenho certeza que eles vão superar as adversidades. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e a nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.